Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Eu sou o Fernando Rudnick e estou aqui com a nossa dupla dinâmica para o podcast Carneiro e Mafuz no YouTube do 12 Esportes. Carneiro Neto, um galã de Frischmans. É isso, Carneiro? Não, pode ser do Macy's, Bloomingdale. Porque Frischmans já é passado. Já passou? Sim. Então tem que ser atual, então. Casa Coelho. É. E o Mafuz? Nosso Mafuz está aqui também. Você não foi galã? Só fui galã da minha mãe. Mas fez propaganda também ou não? Não. Nada? Só o Carneiro Só mesmo? o Carneirinho. Só o Carneiro e o Wilson Ribeiro de Andrade. O Wilson era meu concorrente. Nós éramos contemporâneos na faculdade de Direito. Eu fazia a propaganda do Frischmann e o Wilson desfilava na Magazine Avenida. Na Universal. Ah, na Universal. Universal. Cheia de razão. O Wilson é bonito, né? Uhum. Olhos verdes, tetracampeão pelo coxa. Tinha uma série de ingredientes post-modelo. Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um podcast. Deixo aquele convite para você que está nos assistindo aí no YouTube. Se não é inscrito aqui no canal do 12, se inscreva, deixe a sua curtida, deixe seu comentário, faça o programa com a gente. Tem muito assunto, o futebol já acabou na Série B do Campeonato Brasileiro, graças a Deus Atlético e Curitiba estão na Série A para 2026, mas tem muito assunto para a gente comentar. O futebol brasileiro ainda está com as últimas rodadas acontecendo, então temos muitos assuntos e, claro, bastidores do que está acontecendo aqui com os nossos times. E para a gente começar essa edição do nosso podcast, o grande assunto é a não permanência do técnico Mozart no Curitiba, que pegou todo mundo de surpresa, e o Mozart não continua, Carneiro Neto. Qual a versão oficial do Curitiba? A versão oficial. Não houve acordo financeiro, isso realmente não aconteceu. Não aconteceu. Vou falar no UFC. Diga aí o que você apurou sobre a situação do Mozart. Desses casos, desse tema, eu sei tudo. Eu já estive do outro lado do balcão. Em nenhum momento esse novo comando do Curitiba, do futebol do Curitiba, em especial esse CEO... O Lucas de Paula. Teve interesse em preservar o Mozart, porque não é da patota dele. E só não demitiu o Mozart, diante daquela reação, às vezes, intempestiva e sempre injusta da torcida, quando o time não ganhava aqui, porque o Mozart conseguia fazer com que o time jogasse o suficiente para continuar indo rumo à classificação e, posteriormente, a campeão da Copa do Brasil. Da Série B. Da Série B. Essa história de que não deu acerto financeiro é conveniente pelo dirigente, porque ele não fala de valores. Ele só diz que não houve acerto financeiro. Como que o técnico, no caso o Mozart, tivesse pedido mais do que devia, ou mais do que eles esperavam. Eu duvido, conhecendo o Mozart e conhecendo o Cartola, porque esse rapaz, ele tem o mesmo vício de Cartola de clube institucional. Não tem nada de executivo, porque a SAF, não, é malandro do mesmo jeito. O que ele fez? Ele já foi predisposto a conversar com o Mozart, não querendo o Mozart. Se o Mozart pedisse X, ele achava muito. Se ele pedisse menos X, ele continuaria achando muito. Ele criou um caso para daí não renovar o contrato do Mozart e vai trazer um técnico do ambiente dele. É isso que vai. E recomeçar tudo de novo. Daqui a um mês tem o campeonato, não tem time, continua sem time e vai continuar assim. Então o Curitiba que se prepare, que vai começar muito mal o ano. A situação do Mozart, pelo que eu percebi, foi uma forma também, além de tudo que o Mafuz expôs, de esta SAF ficar de bem com a torcida. Porque a torcida é apaixonada, é fanática, é irracional.
E ela vaiou demais o Moser, não reconhecendo o trabalho dele num elenco tecnicamente mediano para baixo. Então, eu acho que o motivo principal foi esse. Agradar a torcida, Populista. ficar de bem. Exatamente. Populista. É mais uma cartolagem. Cartolagem. E o Moza, lamentavelmente, perdeu essa chance de dirigir o Coritiba na Série A. Mas ele, evidentemente, tem mercado, vai trabalhar num grande clube em breve, e o Coritiba vai correr atrás dos Barroca da vida. Daí vamos ver o que vai acontecer. Pois é, seria muito mais honesto por parte dessa empresa. Chegar, Mozart, acabou o seu ciclo, não vamos renovar. Nem vamos entrar nesse tipo de discussão. Siga a tua vida, vamos seguir a nossa. Nosso projeto é outro. E ponto final. Agora, não fica jogando a torcida contra o Mozart sob o pretexto de que o Mozart pediu muito. Não fica jogando com esse negócio. É desonesto. Acontece que os dirigentes de futebol no Brasil são muito fracos. Veja o Internacional do Desespero, mandou embora o Ramon Dias. Não vou discutir se estava fazendo um bom trabalho ou não, mas contratar o Abel Braga, que já tinha se aposentado. um aposentado. Mas é que ele foi campeão pelo Internacional, campeão mundial, etc. Conheço o Abel Braga, né, desde o tempo do Atlético e do Coritiba, na década de 90. O Atlético com o Abel Braga quase ia perder o título de 1998, apesar de ter um time superior ao do Coritiba, porque o Abel estava se perdendo. E daí, mais uma vez, num jantar no clube executivo, lá nas Mercês, eu sugeri à diretoria do Atlético a contratação de um supervisor que encostasse no Abel Braga para salvar o título. E indiquei o nome do Rubens Minelli. E o Rubens Minelli veio, prestou o seu serviço, resolveu o assunto. O Atlético foi campeão de forma fantástica, numa melhor de 3 com o Coritiba, 1-1 no Alto da Glória, 4-1 no Pinheirão e 1-0, 2-1 na final. E foi campeão. E foi receber o salário dele na Justiça do Trabalho. Aí não pagaram o Minelli. Aí a diretoria do Atlético fez esse papelão. Aí o Minelli tornou-se nosso amigo, né? O Antônio Augusto Ortiz, da Previdência do Sul, que conhecia o Minelli lá de Porto Alegre, tinha sido conselheiro do Internacional. E daí, no papelão, não pagaram o Minelli. Mas daí o Abel virou a cara para mim, porque o Abel Braga, aí ele soube quem é que fez a jogada. E no ano seguinte ele foi para o Coritiba, e foi campeão no Coritiba. E aí ele fez o tipo comigo. E o diretor de futebol do Coritiba era o Munir Caluf. A historinha completa é a seguinte. O Abel não sabia marcar o Coritiba. Entendeu? Não, o meio de campo do Atlético não marcava ninguém. Aquela dupla polonesa. Novak e Piekarski. E aí que o Carneiro, no célebre jantar, no executivo, na época que o Petralha pagava lagosta, era uma delícia. Petralha, de Mirador, de Forné, sim, tudo milionário. O Atlético estava com uma diretoria fantástica. E daí ofereciam para a imprensa marrom da capital lagosta. E aí fomos lá e começamos a discutir e a diretoria chegou à conclusão que ia perder o título do Coritiba, que o Abel não sabia mandar marcar. Então o que o Carneiro sugeriu, traga o Minelli em 2 semanas ensina a marcar. E aí ganhou o título. Ganhou o título. Depois virou a cara para mim quando ele foi campeão no Coritiba no ano seguinte. Porque daí a emissora de rádio, que eu estava na época, a Rádio Independência, fez um jantar num desses Pinheirão da vida aí. E eu fui, né? E daí entrou Abel e o Munir Caluf, que nem entrega do Oscar, assim, com os jogadores do Coritiba, homenagem, um título que ganharam em cima do Paraná Clube. Exato. Mas dificílima a conquista. E daí o Abel passou e fingiu que não me conheceu. Eu digo, tá bom. E agora, mesmo aposentado, o Internacional contratou. Espero que ele se saia bem. Aliás, o Abel deu uma declaração, né,
bastante... Falou demais, falou demais. Bastante lamentável, né? Falando da cor do uniforme, que é rosa, que é a cor de viado. Eu vim de rosa exatamente para fazer uma... Como é que é o nome desse crime? É homofóbico? É homofobia, né? Homofobia. Não, assim, esses modernismo me assustam. Estamos em 2025, né, Carneiro? Não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Mas como é que eu vou fazer? Se eu nasci no século XX e tenho a cabeça do século XIX, sim, mas... o século XXI me deixa tonto. Mas é melhor ficar quieto, é melhor não falar esse tipo de coisa. Né? Esse tipo de coisa não se fala. Mas assim, voltando ao assunto do Mozart, fica bem claro que acho que na opinião de vocês e na minha também, o Curitiba perde com a saída dele. O Roger Machado, né, ex-técnico do Inter nesse ano, inclusive, foi um dos nomes que foi sondado, mas já foi barrado aí na questão de comissão técnica. Ele queria trazer 4 pessoas para trabalhar com ele. Curitiba só quer que traga um auxiliar, além da questão financeira, que o Roger tem salário aí quase de R$1 milhão. É muito além do que o Curitiba pensa em trazer. Outros nomes aí que agradam a diretoria, que foram oferecidos: Fernando Seabra, que comandou o Bragantino, já comandou o Cruzeiro em 2 SAFs, Thiago Carpini, que está hoje no Juventude, foi rebaixado com o Juventude. Mas eu acho difícil você começar um novo trabalho agora. Já tem jogo de brasileiro no fim de janeiro, você vai ter uma quebra dessa continuidade que havia com o Mozart. O Curitiba, que tinha tudo para sair na frente, largar na frente, saindo atrás. Vai sair atrás. Tudo, veja bem, a saída do Mozart não é simplesmente a saída de um técnico para a entrada de outro. É a interrupção de um trabalho, de um ambiente, de reformulação, porque vai reformular o time. Porque time que da Série A não vai servir, se é time de Série B, não vai servir para time de Série A. Então é esse o problema que vai ter. Foi muito infeliz o Curitiba no manejo dessa situação do Mozart. E com referência ao elenco, o Curitiba vai contratar, vai manter? Parece que tem uma série de jogadores que estavam emprestados e voltaram. Tem algum aproveitável? Tem. Eu posso falar a lista aí de jogadores para vocês. Vamos lá. Quem volta? Tem o Rafael William, goleiro, Diogo Batista, lateral direito. Quem? Diogo Batista, não lateral direito, jovem ainda. Márcio Silva, zagueiro. Não joga. Thalisson, zagueiro também, que estava no Paysandu. Jamerson, lateral esquerdo, que está machucado. Esse é capaz lá do Vitória? Mas esse é bom jogador. Está machucado. Rodrigo Gelado, lateral também machucado. A torcida tem ódio. Matheus Bianchi, que está no Mirassol, volante. Grande campeonato esse rapaz fez. Ele está sendo banco ali do Mirassol. Mas fez um grande campeonato. Bernardo, volante, jovem também. David da hora, atacante. E é isso, tem mais alguns que estão emprestados para a Europa, o Meurer, o Ebert, o Brandão. O Meurer, por exemplo, é um cara que poderia ser aproveitado, mas ele tem contrato lá com o time do Chipre, deve ficar por lá. Mas a diretoria do Curitiba ainda não mandou embora o ataque inteiro? Não. Continua? Continua. E ao contrário, dizem que o De La Torre vai ser o grande centroavante do ano que vem no Curitiba. E assim, a questão do Mozart, ele já estava ajudando na formação do elenco, indicando nomes, e agora tudo parte do zero, sem um técnico, as contratações... Sim, mas o Curitiba tem que contratar um técnico entre hoje e amanhã, porque não há tempo. Tem que definir logo. O técnico que vier não conhece o grupo de jogadores como o Mozart conhecia. Segundo, o Mozart provavelmente ia afastar alguns jogadores que o decepcionaram também. Não só a nós, da Crônica Esportiva, que observamos os jogos e fazemos a crítica. E então eu acho que o Curitiba cometeu um erro gravíssimo e corre um perigo muito grande de fazer um papelão logo na largada da Série A. Uhum. E outro, além disso, né, dos jogadores que têm que ser contratados, tem 2 nomes aí que atraem muito a atenção do mercado, que é o goleiro Pedro Morisco e o atacante Lucas Ronier. O Morisco, inclusive, nessa semana já teve notícias aí falando do interesse do Bahia. O Ronier certamente também atrai times de Série A e times de fora. Vocês acham que é essencial manter os 2 ou já dá, dependendo da oferta, pensar em negociá-los? A análise da SAF, ela não parte do que é essencial ou não.
o que é bom ou não no aspecto financeiro. Se entender que é negócio vender o Murisco e vender o rapaz do meio, Lucas Ronier. o Lucas Ronier vai vender. Claro que seria essencial, principalmente o goleiro. Mas o Pedro Murisco, eu acho, não pode. O Curitiba não pode abrir mão do Pedro Murisco na sua volta à primeira divisão. Mas porque aí a condição... ele tem um carisma, ele tem uma liderança. Tem uma identificação. Exatamente. Pois é, mas não com o pode clube. simplesmente manter. O que tem que acontecer? Chamar um Murisco, fazer um aditamento de contrato, aumentar salário e a multa. Uhum, Porque senão o jogador vai ficar desanimado. uhum. Ele começa a receber propostas, ganhando 3, 4 vezes mais do que ganha, e vai ficar nessa situação. São 2 jogadores aí que formam ali a espinha dorsal, né? Junto com o Jaci, quem sabe. No meio tem o Josué, que ainda está com a situação indefinida, mas deve acertar. Esse é o Curitiba aí, as notícias dessa semana. Falando do Atlético, tivemos a renovação do acordo do clube com a Umbro até 2029, né? O acordo entre clube e empresa de material esportiva mais longa do futebol mundial. Já são 28 anos desse acordo do Atlético com a Umbro. Eu tenho uma posição sobre essa da Umbro. E eu acho bem interessante essa tua opinião sobre essa Umbro. situação. A Umbro há 30 anos ela não consegue arrumar o ponto da camisa do Atlético. Ela não consegue. É impressionante. Desde que a Umbro entrou, o Atlético não teve uma camisa que possa se dizer histórica, Teve. bonita, pela beleza. Teve, eles tanto que fizeram... Me diga uma. Do título brasileiro, Eu de acho- 2001, Não, mas espera aí. a rubro-negra. Vamos lá. O título brasileiro obedecia o padrão estatutário anterior. Não, beleza. Depois. Vamos só deixar claro. Eu tô dizendo depois. Você está dizendo depois da mudança Exatamente. do novo nos escudo. últimos Aí anos tudo aí, bem. que o Atlético Exatamente. mudou do distintivo, Exato. De né, mudaram 2019 tudo no pra Atlético. frente. É uma modernização medíocre. Medíocre. Já pensou o Flamengo, campeão da Libertadores, com uma camisa que nem o Atlético usou no último jogo? Em homenagem ao... O que era? Ao Pinhão. Ao café. Café. Peraí. Esgotou, não tem mais para vender. Eu fui lá comprar, não tem mais. O qual delas? Essa Essa aí. camisa. Do café? É. Então vamos fazer o leite agora. Pronto. Mas, ó, as camisas antigas da Umbro, elas têm camisas lindas. Por sim. exemplo, a de 99, que Não. agora o Atlético fez um relançamento desse modelo retrô, esgotou a... Claro, mas eu estou a- dizendo, mas depois que mudou tudo, Beleza, aí eu depois de concordo com 2019, você. Eu concordo não com você. encontrou ponto. Mas sabe o que Não- acontece também? A parte de desenho da Umbro é um fracasso. Mas, Mafuz, aí eu acho que temos que fazer uma retratação a Umbro. Porque Que retratação? Claro, Mafuz, sabe por quê? Não. Quem faz a parte do design não é a Umbro. É a Umbro. É o Atlético. Não. É o Atlético que faz esse design. Mas e quem é o design do Atlético que faz isso? É o departamento de marketing. É o Mauro Osman? Quem comanda o departamento de marketing? Mauro Osman? Ah, mas isso é um absurdo. Mas eu não acho que o Mauro Osman seja tão burro e ignorante para fazer um troço Mas desse. o Atlético tem a participação ativa no Deus design me nos novos Tá designs do louco. Atlético. Mas numa camisa, não arruma o ponto daquelas... daquela, Desde que a daquela lista faixa, ficou diagonal, das né? faixas sendo um furacão, não acerta o Não ponto. acerta, não acerta. Mas o Atlético... Não, mas é um modernismo. Querem copiar. É que nem você vai no Museu do Prado, em Madrid, tem os modernistas espanhóis, né? Os famosos pintores, né? E, então, tá tudo lá. Agora, o Atlético usa o clube, jogou fora a camisa rubro-negra, que antigamente só se vestia por amor, e agora vem os uniformes que não tem pé nem cabeça. Não tem mais aquela tradição bonita que era a camisa do Atlético, a rubro-negra horizontal era bonita e a vertical ficou melhor ainda, porque ela ficou única na Série A, vamos dizer assim, no Claro. Campeonato Brasileiro. É lamentável, viu? Mas, Carneiro, aí a gente tem que colocar outra questão. O Petralha, ele inclusive deu uma declaração nessa semana
que fala ali, ó, vou abrir aspas para ele, tá? Não somos os maiores vendedores de material esportivo. Nossa torcida é pequena em relação a outros grandes clubes brasileiros. Mas abrimos a Umbro no Paraná inteiro, engajamos a marca no projeto do Atlético, que se tornou hoje muito bem reconhecido. É um projeto comprovadamente realizado. É um projeto... Além de estruturas físicas, também em campo. Foi um casamento feliz em todos esses anos. Esperamos que a gente continue casados. Quando o dinheiro é bom, quando a pensão alimentícia é boa, Aí o negócio funciona. Bom, mas Aí o casamento, quando a mesada é boa, depois a separação, a pensão alimentícia, e o negócio fica Agora vamos falar de coisa que interessa. O Odair Helma renovou? O Odair tem contrato até maio. Pois é, mas é outra besteira que estão fazendo. Mas não renovou, não estendeu o contrato ainda. Mas aí que está, quer dizer que vão esperar maio para acertar esse contrato? Isso é um absurdo. Vai pegar no meio já da temporada e se não renovar com ele, como é que vai ficar? E o Odair, por exemplo, vai ter muita gente vindo atrás. Exatamente. O próprio Inter, para o ano que vem, se for rebaixado para a Série B, ou mesmo se não for rebaixado, ele é um dos nomes que já foi sondado para comandar o Colorado esse ano. Diz que o projeto dele, a ideia é ficar no Atlético. Ele tem contrato até maio, mas o Atlético precisa se antecipar. Acho que isso vai acontecer. Eles vão estender o contrato dele. E quem que vai voltar para o Atlético de jogador? Olha, tem diversos nomes aí que o Atlético tem para retornar, né? Por exemplo, Mastriani. Meu Deus. Lateral direito, Dudu. Meu Deus. Aí em Palácios, o Mateu Gamarra, tem Romeu Benítez, tem Lucas Diório, são todos jogadores que estão emprestados aí pelo Atlético. E a primeira leva, os Abraão da vida, eles já mandaram embora ou ainda não? Tem contrato ainda, vai ter que achar um destino agora para tem o que jogador. trabalhar, né? para vender. Léo Pelé, por Léo exemplo, Pelé. não sei se fica, mas todos têm contrato, o Atlético investiu para contratá-los. Então o Atlético também vai precisar fazer uma reformulação grande nesse elenco. Olha, você citando os nomes desses gringos do ano passado aí, Diório, Mastriani, somados aos Abraão da vida, que gestão horrorosa do departamento de futebol do Atlético. Não fica devendo nada para a do Curitiba. Nenhuma. Não, já acho que fica devendo mais, porque tinha dinheiro para pagar. O Curitiba não tinha. Sim. O Atlético contratou Abraão, Léo Pelé, toda essa turma, Dudu, Palácios, tendo dinheiro no caixa. E depois no meio do ano ali, com a E fica o dito pelo não dito, né? Porque o clube de futebol, ninguém cobra, o conselho deliberativo é omisso, os associados ficam batendo bumbo na arquibancada, e os dirigentes se divertem, porque corre muita grana nisso aí. É lamentável. Por isso que nós temos o futebol brasileiro decaído. Né? Essa final, por exemplo, da Libertadores, parecia uma misto Bordeaux e Arapongas. Vamos comentar, então, sobre a final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras. Flamengo ganhou por 1-0, um jogo... Eu achei muito ruim lá em Lima, né? Decidido numa bola parada, um gol... Mais ou menos repetiu a final de Guayaquil, Atlético e Flamengo, que também não foi grande coisa. Uhum. O problema é que o futebol brasileiro está em decadência técnica há muito tempo, porque os melhores jogadores revelados atuam na Europa, evidentemente, só aparecem na seleção brasileira com aquela preguiça padrão que o Ancelotti está tentando resolver. Mas... a questão do Palmeiras e Flamengo, propriamente dito, nós tínhamos uma expectativa muito grande, porque os dois comandam o futebol brasileiro há 10 anos, os últimos 10 anos, e estão disputando o título do Campeonato Brasileiro, virtualmente ganham também pelo Flamengo. Acontece que o Palmeiras está tão desarticulado, tática e tecnicamente, e aí é uma crítica ao Abel Ferreira, que ele não deu um chute a gol. O goleiro do Flamengo não fez uma defesa. Houve finalizações? Houve. Mas bola por cima, bola por lado, aquele chute do Vitor Roque. Ao contrário, o Flamengo, muito bem organizado pelo Felipe Luiz. O Flamengo tem iniciativa de meio de campo de criação e possui individualmente melhores jogadores. Com destaque, evidentemente, é o Bruno Henrique e ao Arrascaeta. O Pedro ainda recuperando de lesão, também fez muita falta, mas no geral acabou o Flamengo ganhando. Se bem que o Pulgar deveria ter sido expulso de campo. Poderia mudar alguma coisa. Podia mudar o panorama, né? Um homem a menos, o Flamengo.
Mas o árbitro argentino, muito omisso, metido a mandão, ele vai mandar na Rua Florida, do lado direito. Não se meta na esquerda. Agora, o que vão fazer? Não é muito mandão, era o Flamengo. Mas é uma pelada. Como foi em Guayaquil. E a torcida do Flamengo também tomou conta e de como Lima, foi em né? Guayaquil, quando o Pedro Henrique saiu caçando um jogador e expulsaram. Ele fez a falta É a força do Gabigol. Flamengo. Mas foi uma expulsão justa do Pedro Henrique. Mas seria justa do Seria justíssima. Mas que time que jogava do o Pedro Pulgar. Henrique? Atlético E Paranaense. se jogasse no Flamengo, ele ia ser expulso? Não ia. Óbvio que não. Não ia receber o cartão amarelo anterior. Possivelmente isso aconteceria. Ô, Mafu, você assistiu essa final? O que você achou do Achei futebol? medíocre, jogo medíocre. Mostra o nível do futebol brasileiro, em que os dois melhores jogadores do Brasil, nesse momento, são dois estrangeiros. O zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, e o meia, O Arrascaeta. Arrascaeta. O futebol... Escolhem camisa na seleção brasileira. O Campeonato Brasileiro da Série A ficou tão fraco, ficou tão sem graça, que a motivação é ver quem vai cair. É a turma de baixo. Tá um pega ali que estão se matando, né? O Santos andou ganhando um jogo, parece que o Neymar saiu da cadeira de roda, fez um gol, voltou para a cadeira de roda. Agora, o Internacional é que se afundou, né? Tomou de 5 do Os Vasco. gaúchos andam mal, né? Sim. Os gaúchos desestruturaram. Aqueles exemplos que eram Grêmio Internacional, hoje estão totalmente desestruturados. Gestão, amigo. É. A palavra mágica, gestão. Gestão do Brasil, gestão dos estados, gestão do futebol. É tudo igual. É um país em crise de gestão. E olha, pessoal, para a gente arrematar aqui a situação da Série A do Brasileirão. Do 11º, o Vasco, até o 18º, Fortaleza, são 5 pontos de diferença. Ainda são 6 pontos em jogo, 2 rodadas. Vasco, Bragantino e Atlético Mineiro tem 45, já estão quase fora. Mas aí vem 14º, Ceará com 43 pontos, Vitória 42, Santos 41, e aí na zona Inter 41 e o Fortaleza com 40. Fortaleza vem numa série incrível aí de invencibilidade, ganhou os últimos 3, tem 2 jogos acessíveis para vencer, pode ainda escapar. Mas venceu o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que fez aquele papelão da Copa Sul-Americana. Isso. Conseguiu perder para o Lanús. Perdeu do Lanús. O Atlético Mineiro é um time de veteranos, entendeu? É um time superado em todos os aspectos, a começar pelo Hulk. Então é o retrato do futebol brasileiro. Tivemos a Sul-Americana, o Lanús campeão, e na Libertadores o Flamengo contra um Palmeiras que ninguém entendeu qual é a característica de jogo do Palmeiras. Perdeu completamente a linhagem que vinha mantendo como uma grande equipe. Se vocês fossem dar um palpite, quem vocês acham que cai? Já temos 2 rebaixados, Juventude e Sport, Fortaleza dos e grandes Inter. cai, ou Inter ou Santos. O Inter ou Santos vai cair, a outra vaga fica O Fortaleza, dificilmente escapa. Você acha que o Fortaleza... E você, Carneiro? Não gosto de fazer palpite, né? Futebol é... Mas o Santos que vem já de um rebaixamento, subiu, pode sofrer de volta. Pode, né? Tem o risco. E o Inter, como você mesmo citou aí, ameaçadíssimo agora pela... Para a Londrina e Operário, que vão disputar a Série B, seria ótimo se caísse Inter e Santos. Aí teríamos uma Série B bastante motivada. Já pensou? Não. O Neymar no Santos, na Vila Oficinas, ou no Estádio do Café? É uma atração, você acha sem que dúvida. O Neymar joga a Série B pelo Santos? Não sei, sinceramente não sei. Tenho a mínima ideia. Muito bem, meus amigos. Então é isso, fechamos mais essa edição do podcast Carneiro e Mafuz. Tchau, tchau.